Bom dia, pessoal. Meu nome é Ricardo Machado. Bem-vindos aí a mais essa aula aqui do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Macau, nosso curso técnico integrado em recursos pesqueiros, quarto ano, né, pessoal? Quarto ano, essa é a disciplina de saúde, segurança e salvatagem. Aliás, não é bem esse nome, é segurança, salvatagem e primeiros socorros. Mas eu costumo chamar tudo de segurança do trabalho, tá? Porque as outras partes são também parte da segurança do trabalho, claro, aplicada à profissão de vocês, de técnico de recursos pesqueiros, tá? A gente, na semana passada, teve a nossa primeira aula síncrona, né? E também as aulas assíncronas ali com as tarefas, né? No Google Sala de Aula, tá? Hoje eu postei já as aulas dessa semana. A gente vai estar tratando aí de ergonomia, também de risco biológico e ainda prevenção de acidentes, principalmente a prevenção de acidentes. Chegou lá o Anny agora, deixa eu colocar o link de chamada de novo aí no chat. Quem não assinou ainda, que quem vai entrando não vê o chat antigo, tá? Por isso que eu vou sempre colocando de novo esse link aí, cada vez que entra alguém. Só um momento. Vai dar um barulhinho aqui que meu filho vai sair agora com o avô aqui para a aula de karatê. Mas é o home office, né? Tá, gente, então, é claro que a gente está aqui no ensino remoto emergencial, a gente espera retornar, agora a gente já fez os planos de retorno, né? Vamos ter alguns cuidados aí, então vai ser importante esse conteúdo de risco biológico de hoje. E além desse plano de retorno, que vai ter lá, vocês vão ter que medir a temperatura quando chegam no campus, vamos ter que ter o uso da máscara, usar o álcool gel, o distanciamento. Esse retorno vai ser gradual também, provavelmente a gente vai dividir as turmas, e um dia vem metade da turma, no outro dia vem a outra metade, talvez uma semana venha metade da turma, outra semana vem a outra metade, e vai ter uma parte ainda remota e uma parte presencial, tá? É bom vocês já irem tomando a vacina também, para a gente também proteger, além de nós, proteger os familiares, né? Porque mesmo com a vacina a gente ainda transmite, né? Mas a gente evita aí a forma grave e diminui também essa probabilidade de transmissão, né? Porque vai se criando, né? Um bloqueio, né? Para a propagação do vírus. Né? Tá? Isso eu vou explicar daqui a pouquinho na aula de risco biológico. Isso, Edinaldo botou de novo aí o formulário da chamada, quem chegou, né? A Lívia chegou agora aí também. Então, vamos lá, eu vou retomar aqui o assunto da aula passada. A aula passada a gente viu o que é a segurança do trabalho, o que ela trata, como é que a gente trabalha essa coisa da melhoria do ambiente de trabalho, e finalizei falando do seguro de acidente de trabalho, né? Então, hoje, a gente vai ver a prevenção de acidentes, e já na sequência vamos ver o risco biológico, e depois do intervalo vamos ver a questão de ergonomia, essa palavra estranha aí, vamos aprender o que é a ergonomia. Então, deixa eu compartilhar o meu slide aqui com vocês. Está aí na tela. Deixa eu chegar para vocês, já inicio aqui a prevenção de acidentes. Pronto, na aula passada a gente viu que existe um seguro de acidente de trabalho, né? Que também a doença do trabalho também equivale ao acidente de trabalho, o acidente de trajeto, que é esse que a gente sofre do caminho da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Tudo isso equivale, posso acionar o seguro de acidente de trabalho. O que é esse seguro? É o meu salário pago pela seguradora. Aqui no Brasil, a seguradora é o INSS, né? Então, não é exatamente pago pela seguradora, mas é um prêmio de seguro. Como a gente contribui pagando esse seguro, a seguradora me retoma lá, me retorna, né? Tá? Só que é um seguro estatal, diferente de um seguro privado. Por exemplo, eu fiz um seguro de vida ali no Banco do Brasil. Pago lá R$ 20 por mês, caso eu morra, minha viúva recebe R$ 6.000 para pagar o caixão. Basicamente é isso. Tá? Então, mas isso é um seguro privado, e ele, nesse caso, foi optativo. Esse seguro de acidente de trabalho, ele é obrigatório, tá?
Então, cada empregado que a empresa contrata, ela tem que descontar lá um percentualzinho, pagar sobre a folha de pagamento um percentual desse acidente. E caso ocorra um acidente, o salário dessa pessoa vai ser pago pela seguradora até ela se restabelecer. Se for necessário essa pessoa se aposentar por invalidez, por exemplo, esse salário é convertido em aposentadoria por invalidez. Se morrer, é convertido em pensão por morte. Tá? Então, esse seguro obrigatório. E é claro que o que a gente quer, né, quando tem um seguro, é nunca precisar usar o seguro, né? Porque para a gente usar esse seguro, a gente tem que se machucar, ou morrer, ou ter um acidente grave, né? Então, vamos ver agora a prevenção de acidentes. Então, a gente tem várias normas de segurança impostas pela lei brasileira também, não por essa lei aí do seguro de acidente, mas pela lei da prevenção, tá? Que são as famosas NRs, as normas regulamentadoras. São 37 normas que visam aí a prevenção do acidente e da doença do trabalho. Então, eu vou falar hoje aqui de 3 acidentes, tá? Mais comuns e que se aplicam aí à área de recursos pesqueiros. Um é a queda de nível. Vocês viram aquele filme que eu mandei para vocês aí pelo WhatsApp, do pedreiro, né, cortando lá uma laje, aí a laje despenca e ele cai, né? Então, a queda de nível seria isso. Porque existe a queda também de mesmo nível, você tropeçar e cair no mesmo nível que você está. Tá? Outra situação é o choque elétrico, né, o risco em eletricidade. E outra situação é o risco com máquinas e equipamentos. Então, a gente vai tratar desses 3 hoje aqui, porque vocês têm essas atividades na área de vocês, tá? Nas instalações, por exemplo, de cultivo, você pode cair num outro nível, dentro de um tanque, ou na parte de pesca, né, você pode cair de uma parte elevada da embarcação. Você tem a eletricidade, claro, porque vai usar equipamentos elétricos, tanto em terra quanto no mar, e você tem também muitos equipamentos, né, bombas, é, motores, até trator a gente usa aí no cultivo de camarão para dar manutenção nos tanques, né? Então, tem esse risco também mecânico aí de acidente com máquinas. Então, olha só, a gente vendo essa figura, não sei se vocês conseguem ver bem aí no celular de vocês, no computador, quem está me assistindo aí numa Smart TV pode ver melhor, mas assim, quem está no celular pode aumentar o zoom e dar uma passada nessa figura. Vocês vão ver que tem algumas coisas erradas aí, isso aí parece uma fábrica, né, assim, mas olha só quanta coisa errada. Primeiro tem um amigo descansando lá em cima, não que seja errado descansar, não. A gente tem até horários durante o horário do expediente para fazer isso, né? Mas ali ele tem um problema, ele está numa poltrona ali, não tem guarda-corpo ali, ele pode cair ali de cima. Outro lá, tem um colega limpando lá o vidro, mas apoiou a escada na vidraça, então tem lá o risco de acidente. Tem outro amigo ali fumando perto dos contêineres ali, os tonéis de líquido inflamável. Tem um extintor de incêndio, deixa eu ver se vai passar o mouse ali. Ó, o extintor de incêndio está escondidinho aqui. Peraí, que eu não estou conseguindo passar o mouse por cima da imagem. Um extintor de incêndio, né? Opa, é só um momento. Tem a pessoa carregando ali 2 garrafas na mão e aí vai pisar numa poça d'água. Tem um cara com alta velocidade ali, com um carrinho, né? Outro correndo com materiais ali no chão. Né? Tem uma serra circular sem proteção. Tem um outro amigo aqui fazendo uma solda sem usar máscara. Então, tenho vários problemas aí, né? De risco de acidentes acontecendo. Aquelas engrenagens ali expostas também, alguém pode meter a mão ali e arrancar o dedo na engrenagem. Aquelas máquinas lá, por exemplo, tem uma pessoa operando e outra fazendo manutenção. Eu não posso fazer isso, quando eu ligar a máquina, eu vou machucar o colega que está fazendo manutenção. Tá? Então, para prevenir o acidente, a gente tem que trabalhar em cima desses riscos, né? Então, o primeiro risco que eu trouxe para hoje aqui é o trabalho em altura. Quando eu estou acima de 2 metros, eu tenho um risco grave, porque eu posso morrer caindo de 2 metros de altura. Tá? Então, as pessoas que trabalham com esse tipo de atividade, por exemplo, o eletricista, o técnico informático que tem que dar manutenção em câmeras de monitoramento eletrônico, o pedreiro, o alpinista industrial, aquele camarada que sobe para dar manutenção em torres, né? Torres de telefonia,
o pessoal da alta tensão, o pessoal de parque eólico, dentro de uma embarcação também, eu posso estar subindo em áreas que estão num nível mais elevado, acima de 2 metros, né? Então, essas pessoas têm que receber um curso de 8 horas, e ele é previsto lá nessa norma ER, né, norma regulamentadora número 35, lá tem o conteúdo desse curso e essa carga horária, tá? Então, veja, 8 horas não é muito tempo, é um curso rápido, né? Mas ele tem uma parte prática também, tem os conhecimentos ali do uso do equipamento de segurança. Eu não estou aqui treinando um alpinista, tá? Sim, aqui Yasmin está dizendo que o namorado é eletrotécnico. Então, claro, o eletrotécnico pode acessar áreas mais altas, né? E para supervisionar equipes aí e tal, e fazer serviços também, né? De reparo, manutenção, de instalação. Então, subiu mais de 2 metros, tem que ter esse curso de 8 horas. Eu tenho que ter também um cinturão tipo paraquedista, não é só um cinturão apertado na cintura. Tem esse nome de cinturão, mas se lembra que não é só para pegar na cintura, né? Ele pega também nas pernas e nos ombros. E a gente é conectado sempre aqui pelo peito ou pela altura das costas, ou pelas costas na altura do peito. Tá? Então ele vai ser conectado, esse cinturão, num ponto de ancoragem. Lembram aí da âncora da embarcação, né? Claro, a âncora é um ponto de ancoragem removível, né? Então, para ancorar o navio, né? Mas, assim, no nosso caso aqui, tem que ser um ponto que aguente 1.500 quilos e ele vai ser fixo, rígido, é uma estrutura, né? Que vai garantir, se eu cair, ficar ali preso por essa conexão. E essa conexão se chama talabarte, né? Um cabo de 1,20 m de comprimento, onde eu vou estar me conectando o meu cinturão nesse ponto de ancoragem. Né? Eu tenho que ter também plataformas de trabalho adequadas. Se a plataforma for adequada, eu não preciso nem do cinturão, porque eu vou ter um guarda-corpo, né, toda uma proteção para que eu não caia. Né? Ó, esse aqui, por exemplo, é um moinho de sal aí de uma empresa aí de, não me lembro a região, mas é a Salina Diamante Branco, essa foto aí. Então eu tenho trabalho em altura aí, mas ali a gente tem guarda-corpo, tenho as proteções e tal. Mas mesmo assim, para eu estar me deslocando nessa escada, subindo e descendo, eu tenho que estar ancorado de algum jeito, para não estar caindo dessa altura. Né? No próprio equipamento, na própria estrutura do prédio, né? Na estrutura da escada, se essa escada for fixa, tá? Se for uma escada móvel, eu não posso me ancorar na escada, né? Não vou cair, vou derrubar a escada comigo. E para me deslocar em escada, em andaime, onde eu tenho que mudar esse ponto de ancoragem constantemente, olha só o problema que eu ia ter. Cada vez que eu tiro o meu grampo de ancoragem, eu estou correndo o risco de cair, né? Então a gente usa esse talabarte Y aí, a gente chama de bicho preguiça também, né? O bicho preguiça, ele quando só segura uma mão, só larga uma mão quando ele segura a outra. Segurou essa, ele larga essa. Aí leva lá, segurou, leva lá, segurou e larga a outra, né? Então é isso aí, eu sempre tenho que estar com pelo menos um desses dois pontos ancorado, travado na ancoragem, né? Esse grampo menor vai no meu cinto de segurança e esse aqui vai na estrutura. Então imagine subir uma escada, prendo o outro, agora solto esse primeiro, prendo, solto o segundo, prendo, sempre preso por pelo menos um ponto. Né? E o cinturão é esse aqui, né? Ele tem que pegar nas minhas pernas e tal. Por que eu não posso só amarrar na cintura? Porque se eu cair, posso quebrar a minha coluna vertebral. E também eu posso ficar pendurado lá 20 minutos até alguém me resgatar, né? Então não é agradável você ficar pendurado pela cintura. Aqui você consegue ficar pendurado sentado nessa cadeirinha e consegue aguardar o resgate sem ter muito apavoro aí, né? E a possibilidade de ter uma lesão também de coluna é bem menor, né? Então, sempre eu vou afivelar pelas costas, esse aqui é um cinturão que me afivela pelas costas, mas posso afivelar também pelo peito, tá? E essas duas grampos laterais aqui, ó, é para usar o talabarte, como é que a gente chama? Estacionário, quando você vai parar em um local que você precisa soltar suas mãos, aí você passa o talabarte na estrutura e fica preso pela cintura também. Um talabarte para você fazer o trabalho, né? E o outro fica também preso, como uma redundância, mas ele fica, não fica esticado, né? Só vai atuar se você cair. Então você consegue fazer lá um reparo elétrico, instalar, apertar um parafuso, né? Fazer um serviço lá, uma substituição de algum componente aí numa embarcação.
tá? Então tem que ter esses cuidados aqui com a eletricidade. Outro cuidado, a gente vai ver depois com é que as ferramentas que eu vou estar utilizando, elas têm que estar amarradas a gente usa um colete porta-ferramentas, né, para não deixar cair a chave e matar o amigo que está lá embaixo. E a eletricidade, aqui a segurança em eletricidade. Primeiro, para mexer em eletricidade, tem que ser um trabalhador qualificado, como aqui o namorado da Yasmin, é técnico e eletrotécnico. E, ou ser um eletricista. É um curso um pouco menor do que o curso técnico, mas ele fez um curso de formação, né? Além desse curso, você tem que fazer um curso de segurança do trabalho em eletricidade, previsto aqui em outra norma regulamentadora, NR10. E é um curso de 40 horas, é um curso bem grande aí. É uma semana inteira de curso, todo dia, o dia todo. Para fazer a manutenção, a instalação, eu tenho que travar o circuito, tenho que desarmar a eletricidade e travar o circuito. Alguns sistemas não permitem que eu desligue, né? Então, aí eu vou ter que, nesse caso, eu vou ter que estar usando luvas com resistência para aquela tensão do meu circuito, né? Para aquela voltagem, assim, mais comumente conhecida aí, a tensão. Tá? Então, quando eu estou trabalhando no desenergizado, não é só eu desligar lá o disjuntor, mas eu corro o risco de alguma pessoa ir lá e ligar ele novamente e me dar um choque, né? Então, a gente usa uma trava. Então, eu desarmo aquele disjuntor, testo para ver se o circuito está realmente sem energia e eu travo o painel com cadeado. Quem tem a chave desse cadeado é o eletricista. Quando terminar o serviço, ele vai lá, tira o cadeado, guarda na malinha de ferramenta dele e rearma, né? Liga novamente o disjuntor, que seria ali o elemento de proteção do circuito. Algumas vezes eu tenho mais de um eletricista na rede, então se eu terminei o meu serviço, volto lá e ligo, posso estar matando o meu colega que está trabalhando em outra parte do circuito, né? Então a gente usa mais de um cadeado, eu uso esse suporte aqui, ó. Você desarma o disjuntor, coloca essa trava aqui no disjuntor e estão vendo aqui? A gente aperta esse parafusinho aqui no acionador do disjuntor, e aí fecha aqui, para ninguém ter acesso a esse parafusinho, e bota o cadeado aqui nesse furo. Tá? Outro modelo é esse, ó, o parafuso passa por dentro do furo do cadeado. Então não precisa dessa proteção aqui, você parafusa e bota o cadeado aqui no furo, então ninguém vai conseguir meter uma chave ali para soltar esse parafuso. Né? E aí quando trava assim, né, o disjuntor. E quando é mais de um eletricista, a gente põe esse suporte de vários cadeados. Bota a trava, bota esse suporte, e aí é tipo um alicate assim, né? E aí cada buraquinho ali eu boto o cadeado de um eletricista. Então, de maneira que só vou ligar de novo o disjuntor quando todo mundo já voltou para ali, terminou, trouxe a chavinha do seu cadeado, cada eletricista tem o seu cadeado, né? Recuperou ali o seu cadeado, quer dizer que não tem mais ninguém trabalhando na rede, eu posso ligar sem matar ninguém, tá? E para máquinas, né, eu tenho que também tomar o cuidado principalmente com partes móveis das máquinas. Então, eu tenho que também ter um trabalhador qualificado, dependendo da complexidade da máquina, eu vou ter um treinamento um pouco maior, tá? É diferente você aprender a usar uma furadeira e, por exemplo, pilotar um helicóptero, né? Todos dois são máquinas, mas, assim, o curso tem que ser maior, quando a complexidade da máquina é maior, tá? Aqui é diferente do trabalhador da eletricidade, porque lá na eletricidade você tem a qualificação em eletricidade e você faz uma qualificação em segurança, né? Aqui você vai fazer as duas coisas, você vai fazer a qualificação para operar a máquina com segurança. As duas coisas num curso só. E claro, esse curso é um pouco maior dependendo da máquina. Essa capacitação é prevista na norma número 12. Você lembra que eu falei que são 37 normas de segurança, né? A NR1, norma regulamentadora 1, ela fala das obrigações do trabalhador, do empregado e do governo, segurança do trabalho, né? A NR10 fala da eletricidade, a NR35 fala do trabalho em altura, a NR12 fala do serviço da segurança em máquinas e equipamentos, né? E ela pede também que, além do travamento elétrico, se a máquina for elétrica, né, você tem que também ter um travamento mecânico. Então, desliguei lá a chave que vai ligar o motor da máquina, mas eu também tenho que travar o eixo da máquina, porque eu posso movimentar essa máquina e só com o peso, a inércia da máquina, eu já posso me machucar.
Aí isso a gente chama de travamento mecânico. E jamais a gente faz manutenção com a máquina em funcionamento, né? Eu tenho que travar tudo, fazer, ó, vou trocar uma engrenagem, trocar lá um rolamento, né? E na operação da máquina também, tipo, eu tenho aqui uma furadeira. Então, pô, como fazer, que equipamento de segurança eu tenho que usar, a inclinação que eu posso dar, por exemplo, quando eu estou fazendo um furo, não posso inclinar a broca, senão ela quebra, né? Então, os cuidados ali com esse determinado equipamento. Ah, é um carrinho de transporte, uma empilhadeira, né? Então, como movimentar, como que eu levanto a garra da empilhadeira, aquela plataforma que eleva, né, as cargas. Então, claro, dependendo da complexidade da máquina, eu tenho um treinamento maior ou menor. Tá? E também as máquinas elétricas têm que ter o famoso aterramento elétrico, que é, caso uma fuga de corrente, eu não matar ali o operador da máquina, né? Então tem que ter um fio terra, famoso fio terra. E as superfícies de trabalho onde estão instaladas essas máquinas, elas têm que ser também antiderrapantes e livres de saliências. A gente procura fazer isso também nas embarcações, que é mais difícil, né? Você tem um convés que não tenha saliências e nem reentrâncias para evitar tropeço, né? Facilitar a movimentação das pessoas e tal. E máquinas o mais plano possível e sem essas saliências e também antiderrapante. Tá? Então, existe maneira, tintas especiais com antiderrapante que a gente pode fazer para a pessoa não estar deslizando ali, caindo, principalmente nesses locais onde tem superfície molha, né? Superfície úmida. Então, tem um jeito dela também ser antiderrapante. E toda transmissão de força, gente, corrente, correia, eixo cardan, disco de embreagem, todas essas transmissões de força, as engrenagens, né, elas têm que ser enclausuradas para que a gente evite botar a mão ali e sofrer o acidente, né. Então, esse é um motor de pequeno porte, é um motor marítimo para embarcação, né. Então, ele é refrigerado a água, você já deve ter tido aula aí desse componente, eu vou ter agora aí com o professor Marcos Macedo, né, e eu tenho as partes móveis, né? Esse volante aí, por exemplo, tem que ser enclausurado para a pessoa não se machucar ali, né? O volante de inércia ali do meu motor. Então se faz uma gaiola ali, uma proteção de madeira, de metal, para que a pessoa não tenha acesso a essa região ali para evitar o acidente. Tá? Partes quentes também das máquinas, a gente faz um isolamento para evitar que a pessoa encoste, se queime. E nas máquinas e equipamentos temos também as ferramentas manuais, então tem que ter ferramenta de corte, ela tem que ser bem afiada, tá? Porque quanto mais afiada, menor o risco, né? Eu sei que parece estranho, porque a faca corta mais, mas se a faca está mal afiada, o estilete está mal afiado, eu acabo tendo que fazer mais força para utilizar. E isso aí acaba gerando mais acidentes. Tá? Então, a faca tem que estar sempre protegida. No trabalho em altura, eu tenho que proteger essa ferramenta contra queda, para não estar caindo na cabeça das pessoas que estão abaixo da minha plataforma de trabalho, tá? Então, existem uns cabos que a gente conecta a ferramenta num cabo extensor para poder trabalhar. O transporte de ferramentas sempre tem que ser em recipientes adequados, tá? E no caso da ferramenta de corte, ela tem que estar embainhada, tá? Protegida para o transporte, né? E eu tenho também que tomar cuidado com projeção de materiais. Então, estou lá fazendo um furo, essa furadeira vai me projetar materiais, então tem que ter proteção na máquina e também a proteção individual, nesse caso aí o óculos, a face shield, né? Ó, aqui é uma propaganda da bolsa, mas aqui está tudo errado, né? Assim, eu não posso transportar as ferramentas assim com o gume de corte para cima, soltas assim, o martelo ali para cima, ele vai cair, né? Então não é o jeito correto, aqui é só para mostrar quais ferramentas eu consigo botar nessa bolsa, mas essa aqui está tudo errado, né? Um formão ali com corte para cima, então vou gerar acidentes, né? Não posso fazer assim. A gente usa assim, ó, travou. E claro, gente, organização, né? Um lugar para cada coisa em seu lugar. Tá? A gente não se organiza só para castigar os filhos, né? Vai arrumar teu quarto. Olha, separa a meia da cueca, né? Não, a gente se organiza para ter uma vida melhor, né? Então você tem lá na gaveta da cozinha faca, garfo e colher.
E a mãe da gente briga quando a gente mistura, né, a faca com o garfo, porque isso pode dar acidente, e também quando você vai pegar, não acha. Então tem que ter uma certa organização e manter a disciplina de ter essa organização, né. Essa caixa também ela tem que ser travada para quando for transportar, não se abrir, sair voando essas ferramentas dentro do veículo, né. Se é um posto de trabalho fixo, por exemplo, uma bancada de trabalho, onde eu vou fazer uma manutenção, aí eu posso usar um painel porta-ferramenta. Normalmente ele até pinta o desenhozinho das ferramentas lá no painel, dá para vocês enxergarem uma tinta preta ali por trás daqueles martelos ali, e para a gente saber que ali é o lugar do alicate, ali é o lugar da chave 15 e tal, e um lugar para cada coisa em seu lugar, tá? O lemazinho aí do sistema japonês aí, organização de produção. Tá? É claro que quando ela está no meu uso, em cima da bancada, não vai estar ali no painel, mas terminou de usar, coloque lá de volta, não deixe em cima da bancada, porque atrapalha o serviço, né? E pode dar acidente também. Ó, as facas, né, os instrumentos de corte sempre embainhados. Esses aqui. Né? E claro, a gente tem vários equipamentos de proteção individual que a gente pode estar usando como complemento da nossa segurança. O principal na segurança é eu planejar bem o meu trabalho e executar de acordo com esse planejamento. Ter ferramentas seguras, pessoal qualificado, né, a educação é muito importante aqui. E o EPI é um complemento, tá? Mas não é a melhor forma o EPI, não. Ele é uma coisa que é uma coisa a mais para a nossa proteção. Tá? Então, esses EPIs, eles são especificados no PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tá? Que é um documento feito por um profissional de segurança do trabalho e vai dizer para cada tipo de trabalho qual é o tipo de EPI que eu tenho que usar. Além de outras coisas, né? No PPRA também tem as medidas de proteção coletiva, os treinamentos que são necessários, né? Também tem que ter adequação ao uso do EPI. Não posso usar um EPI para uma coisa diferente do que ele foi projetado. Tá? Então, determinada luva vai ser adequada para uma situação e para outra não. Por exemplo, lá o professor Roberto já deve ter dado aula para vocês de processamento do pescado, né? Então, lá a gente usa uma luva de malha de aço. É boa para não cortar a mão, né? A gente normalmente usa na mão que não está a faca, né? Mas eu não posso usar essa luva para eletricidade, né? Ela é condutiva. Então, assim, tem um equipamento correto para cada situação. E também tem que existir uma correta guarda e conservação. Então, quando eu não estou usando o equipamento, naquela situação fora do expediente, ou naquele momento onde a minha tarefa não requer aquele equipamento, eu tenho um local para guardar ele, um armário adequado ali, e eu tenho que também limpar ele, higienizar ele para estar guardando, né? Então, a guarda, ela é papel do usuário, do funcionário. Se lembra que o EPI não é seu, o EPI é da empresa. Então, a empresa está lhe fornecendo isso para você usar no seu trabalho. Inclusive, quando a gente pede demissão, a gente tem que devolver os EPIs para a empresa, né? Como a gente devolve as ferramentas, né? E a conservação, você também tem o seu papel de usar ele corretamente, para ele ter uma durabilidade maior, mas a conservação, a empresa tem que monitorar. Pô, rasgou a luva, tem que substituir, a empresa vai fornecer outra, né? Se precisa higienizar, por exemplo, é uma farda que eu vou usar lá na parte de segurança alimentar, né? Então, a empresa vai lavar essa farda, não é o funcionário que vai fazer essa conservação, tá? Roupa de hospital, por exemplo, o enfermeiro não traz para casa, né? Ela já fica no hospital e é higienizada lá. Tá? Então, aqui temos alguns tipos de capacete. Esse que não tem a aba é para o trabalho em altura, que é para eu conseguir enxergar para cima. Né? Alguns tipos de proteção dos olhos e da face. Tá? Se eu estou exposto a muita iluminação, trabalho nas salinas, aí, por exemplo, óculos com lente escura. Se eu estou exposto a pouca iluminação, no espaço confinado, por exemplo, óculos de lente amarela. Se eu estou num local que a iluminação não está me prejudicando, os olhos, óculos de lente transparente. Tá? Só para proteger contra a projeção de partículas. Se é um vapor, um gás tóxico, o óculos vedado, esse aqui. Isso. E algumas substâncias, eu tenho que também, substâncias, algumas partículas volantes, tem que proteger meu rosto todo, e usa esse protetor facial, que botaram agora o apelido aí de Face Shield, né, porque vem até uns da China escrito Face Shield, né, um escudo facial.
A gente às vezes fala em inglês para parecer mais inteligente, né? Mas é um protetor facial. E esse aqui é o protetor para soldagem, que também é muito comum aí na manutenção, na área de recursos pesqueiros, né? Manutenção de embarcação, de equipamentos também. A solda elétrica vai requerer um escudo facial com uma lente que a gente só enxerga através da lente quando abre o arco da solda. Aqui alguns tipos de calçado, né? Essa bota aqui da direita é a bota pescador, né? Que a gente usa para lugares alagadiços. É o cano extra longo, né? Cano curto até o tornozelo, cano médio entre o tornozelo e o joelho, e cano longo até o joelho. Tá? E acima do joelho é o extra longo. Então, dependendo do tipo de atividade que eu vou fazer, pô, é um lugar que é úmido, então tem que ter resistência à umidade. Tem risco elétrico, então tem que ser um calçado que tem isolamento elétrico. Tem risco de esmagar os meus dedos, então tem um calçado que tem uma biqueira de aço. Então tem um tipo de calçado para cada tipo de atividade, e luvas também, dependendo da utilidade. Essa da esquerda aqui, da atividade, é a de malha de aço, né, de aço inox, para proteção contra cortes. Tem uma luva química ali em cima, de PVC. A luva de couro, de vaqueta, para trabalho em altura, para serviços quando tem que ter maior resistência mecânica. Aqui embaixo. Ok, então, esse aqui é o primeiro momento de prevenção de acidentes. Deixa eu... Caiu a apresentação e vocês não me avisaram? Vocês não estão vendo o slide, não? Espera aí. Estão me ouvindo, gente? Ou eu que caí aqui? Pô, vocês não viram o slide? Deixa eu voltar aqui. Espera aí. E não me avisaram que caiu o slide. Espera aí, vamos de novo. Rapidinho, vou passar esses slides todos de novo. Não são muitos, não. Vou apresentar aqui para vocês. Vamos lá. Deu uma travada e caiu, né? Então vamos aqui de novo. É rápido e indolor. Não se preocupe. É igual aquela enfermeira que vai aplicar a injeção. Não vai doer nada. Pronto, tá aqui a situação, né? Então o trabalho em altura vai precisar da capacitação de 8 horas, da NR35, e o cinturão de segurança, ou o guarda-corpo, ou as duas coisas, né? Então, o cinturão sempre preso num ponto de ancoragem, essa parte que vocês tinham visto. Para a eletricidade, eu tenho que ter um trabalhador qualificado e também o curso de segurança em eletricidade, e aí eu vou estar usando aqui esses travamentos, ó, para travar o disjuntor quando eu estou desenergizando. Quando tem mais de um eletricista, a gente usa esse grampo de cadeados, aí cada furinho ali a gente bota o cadeado, trava, né, o grampo, e cada eletricista tem o seu cadeado. E para máquinas e equipamentos tem que ter também qualificação do trabalhador, e ali travamento das máquinas, enclausuramento das partes móveis, como esse rotor aí do motor naval aí, né? Cuidar aqui para não transportar ferramentas assim, elas têm que ser transportadas numa caixa fechada. E quando meu posto de trabalho for fixo, é uma bancada de manutenção, usar um painel de ferramentas. Aqui são as bainhas das facas, ó, transporto ela com gume aparente, né? E esses equipamentos são especificados no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, aqui temos vários, ó, capacetes. Esse vermelhinho aí é o de trabalho em altura, que não tem aba, não precisa ser vermelho, tá? Aqui os tipos de proteção dos olhos, aqui para soldagem, tipos de calçados, tipos de luvas, alguns, né? Ó, então foi isso aqui, deixa eu parar a apresentação. E agora vamos falar de risco biológico. Alguma dúvida aí com ferramentas? Bom, a gente tem uma aula gravada também lá, né, sobre prevenção de acidentes. E depois vocês podem assistir novamente essa aula aqui. Vamos ver se dá certo aqui agora o risco biológico. Vou ter que configurar a apresentação, porque para poder apresentar, estou olhando aqui o chat para ver vocês. Vem aqui em apresentação de slides, configurar a apresentação, apresentar por uma pessoa. Vai dar certo. Vamos lá, assim. Deixa eu ajeitar, tirar essas barras pretas aí, aumentar um pouquinho.
Então, gente, ó, risco biológico, ele está associado a micro-organismos que causam doença. A gente chama de patógenos, né? Os micro-organismos patogênicos. E, para o caso de vocês também, do técnico de recursos pesqueiros, a gente também tem que ter o cuidado com a segurança alimentar. Então, não contaminar o meu alimento, para não estar contaminando o meu cliente lá, né? Porque daí eu posso perder, inclusive, o nome da minha empresa. E para isso existem auditorias aí da Agência Nacional da Vigilância Sanitária, né? Normalmente a Vigilância Sanitária municipal ou estadual, para eu poder ter meu certificado, meu alvará sanitário, né? E para a segurança do trabalho, do trabalhador, da trabalhadora, do funcionário aí, né? Na lei a gente chama de empregado, tem gente que não gosta de ser chamado de empregado, mas é o termo legal, né? Eu sou empregado, eu vendi a minha força de trabalho ali em troca de salário e de encargos trabalhistas, né? Veja que eu não estou vendendo a minha saúde, eu estou vendendo a minha força de trabalho, capacidade de trabalho. A empresa tem que cuidar da minha saúde também, e eu também tenho que preservar a minha saúde. Então, para entender isso, vamos ver uns conceitos aqui de risco biológico. Aqui tem alguns símbolos, ó, você já deve ter visto aí em alguma tatuagem, em algum videogame, em algum filme, né? O filme do Resident Evil, né? Você tem lá filme de zumbi, normalmente aparecem esses símbolos. Normalmente cada um é diferente do outro aqui, né? Esse aqui parece até um aracnídeo ali, vampiro, né? Esse aqui é mais vampiresco, demoníaco. Então, todos esses aí são representações artísticas do símbolo da biossegurança. Aqui também, ó. O correto é esse aí, tá? Ele é padronizado por uma norma e ele simboliza as lentes de um microscópio clínico, tá? Que tem 3 lentes objetivas e uma lente no meio ocular. Então, você gira embaixo das lentes para alinhar a lente ocular com a objetiva para ter o número de aumentos que a gente precisa, tá? Então, olhando de baixo para cima o microscópio, lembra essa figura aí, as 3 lentes objetivas e no centro a lente ocular. E ele é feito para simbolizar o microscópico mesmo, o micro-organismo. Ele, o organismo não é visto a olho nu. E, claro, aquele que causa problema de saúde, né? É uma norma com todas as dimensões desse símbolo. Né? E a lei brasileira, para risco biológico, ela tem lá na norma regulamentadora 1, dizendo que cabe à empresa, né, projetar as medidas de controle para riscos físicos, químicos e biológicos, também os riscos de acidentes, os riscos ergonômicos, né, então a ANR trata isso, e depois lá na norma regulamentadora da NR9 vai ser substituído por um outro programa chamado PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, que também vai envolver o risco biológico. Tá? Aí a gente tem a insalubridade, lá na norma número 15, que fala que algumas situações de risco biológico, o funcionário tem direito a um adicional de insalubridade. Você já deve ter ouvido falar disso, né? Mas são poucas situações e também receber esse adicional não lhe protege. Tá? Por exemplo, minha esposa é enfermeira, ela ganha um adicional de insalubridade, porque está lidando com pacientes em área de risco, né? Mas isso não substitui as medidas de proteção. Ela tem que usar luva, tem que ter procedimento adequado, tem que higienizar as mãos, tem que usar um fardamento, tem que usar um respirador, né? Então, essa norma 15, ela não diz como proteger o funcionário, tá? Agora, essa aqui diz, a 32 vai dizer como proteger. Eu tenho que ter um programa de prevenção de acidentes com material contaminado, acidentes perfuro-cortantes. Eu tenho que ter, ela fala que eu tenho que ter o PPRA também, a especificação de todas as proteções, procedimentos, padrão, né, o tipo de instalação, o tipo de construção que a gente está usando para lidar com o risco biológico. Tá? A gente tem também para a área de saúde essa resolução 36 aí, RDC 306, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que cuida dos resíduos de saúde, né, os resíduos lixo biológico. Também, para casos de edificações de saúde, a RDC significa Resolução da Diretoria Colegiada, tá? É uma norma da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
nesse caso aí das 50, é para a construção dos hospitais, né? Que não é o caso de vocês, na profissão de vocês, vocês vão estar usando mais essa parte aqui da segurança alimentar, né, o técnico de recursos pesqueiros. Então, se for um restaurante, por exemplo, onde eu tenho lá processamento do pescado nesse restaurante, eu tenho que seguir a RDC dos 2016 ali, né, do ano 2004, né, então, exigências para restaurante. Também é da Anvisa. E quem manipula alimentos, por exemplo, você vai trabalhar lá na cama Potiporã, trabalhando lá descascando camarão, tá? Então, é RDC 18. E além de todas essas, a gente tem a Lei Brasileira de Biossegurança, que ela não trata de segurança do trabalhador, dentro da trabalhadora, né? Não é a segurança do trabalho, mas é a segurança que tem a ver com a preservação do meio ambiente, que acaba afetando a gente mesmo, sendo trabalhador ou não, né? E também ela fala de clonagem humana, ela proíbe a clonagem humana, proíbe a pesquisa de célula-tronco embrionária, por exemplo, você pegar lá uma célula de uma fertilização in vitro, né, e querer trabalhar isso, né, que a gente tem pesquisas de células-tronco, por exemplo, para fazer melhoria de tecido e tal, mas quando é a célula-tronco embrionária humana, é proibida a pesquisa, né. Mas a gente tem outras células-tronco, e a gente faz várias pesquisas aí para a área de saúde, né, área médica. E ela também regulamenta os transgênicos aqui, como é que eu posso produzir um milho transgênico? Então, essa lei aí de biossegurança, lá do ano de 2005, lei 11.105, tá? Então, ela trata muito dessa questão da bioética, o que eu posso, o que eu não posso fazer com micro-organismos e também com clonagem, com célula-tronco também, tá? Então, alguns temas de interesse para a gente é essa bioética, né? Até onde vai a ética da pesquisa e também do trato com os seres humanos, né? E com animais também. Por exemplo, a gente vai ter que agora fazer a recertificação do nosso campus aí para a gente poder criar peixe, fazer pesquisa com peixes, né? Então, tem questões de ética mesmo. O que, que eu posso fazer com esses animais? Quando é o ser humano, maior ainda, né? Então, todo profissional de saúde tem lá o seu código de ética profissional. O Conselho Regional de Odontologia, Conselho Regional de Enfermagem, Conselho Regional de Medicina regulam esse trabalho dos profissionais, né? E a gente tem também a ética na pesquisa, coisa que a gente viu agora na pandemia ser descumprida, né? Alguns caras resolveram fazer o seu ensaio clínico lá, a sua pesquisa, sem registrar essa pesquisa num comitê de ética. Então, tinha lá uma médica lá que resolveu botar uma substância num nebulizador e acabou matando lá o paciente. Então, assim, tem um ritual, né, de ética, o que que eu posso fazer ou não em pesquisa e, claro, ser submetido a um comitê de ética que vai aprovar a execução dessa pesquisa. Um teste de uma vacina, por exemplo, não posso inventar aqui e testar sem ter critério nenhum, né? E falando aqui da propagação de doenças, então a gente tem um surto, que seria um evento local, por exemplo, está dando um surto de dengue ali em Porto do Mangue. Então é uma questão local, né? Se ela se estabelece, essa doença se estabelece naquela região, a gente diz que aquela doença é endêmica. Por exemplo, a febre amarela ela é endêmica em algumas regiões do Brasil. A AIDS é endêmica no mundo. Né? Mas no momento da propagação, da primeira propagação, a gente tem uma epidemia, que é uma propagação regional, e quando passa de mais de 3 países, a gente diz que 3 países em continentes diferentes, a gente diz que é uma pandemia. Tá? O que ocorreu aqui, que seria uma epidemia mundial, né? Aí com o coronavírus, com a varíola também foi pandemia, a gripe espanhola, a própria AIDS, né, uma pandemia que agora virou endemia, né? Ela se propagou pelo mundo todo e ainda não foi erradicada. A gente espera aí, a exemplo aí da paralisia infantil, né, que foi erradicada por vacina, a gente conseguir acabar aí com a Covid-19 com vacina. Esperamos conseguir isso, mas talvez não consiga acabar, ela vire uma doença endêmica, né, e talvez tenha lá alguma variante que não seja detectada controlada pela vacina, e ela dê sintomas mais leves, por exemplo, vira
e vira uma coisa como a gripe, né? Que todo ano você acaba tendo que reforçar, mas você não consegue eliminar ela com a vacina, né? O problema é quando surgem variantes que a vacina não mata, né? Então a gente tem que estar desenvolvendo mais vacinas e enquanto isso as pessoas morrem. Outro tema é a melhoria genética convencional, por exemplo, vocês usam aí no recurso pesqueiro, né, com variedades aí, com espécimes que têm uma melhor característica para aquela condição de cultivo. Então a gente vai separando os espécimes ali daquela raça que tem melhor característica para salinidade, para oxigenação da água, para alimentos disponíveis naquela região. E isso a gente chama de melhoria genética convencional. E existe também a melhoria genética ah, através da transgenia, que é mudar o código genético daquele ser vivo. Por exemplo, fazer uma característica ali no milho que ele resista ao ataque da lagarta lá, Helicoverpa, né? Imagina eu ter um camarão que resista à mancha branca, aquele ataque viral ali, né? Então, pode-se trabalhar isso com a transgenia, mas, claro, dentro da bioética, porque eu também não posso estar criando aí um monstrinho, né? Outro tema é a segurança alimentar, que vocês estudam em outras disciplinas, várias disciplinas aí, né? A segurança de eu não contaminar o meu alimento e também de eu ter alimento disponível, né? Então, essa parte aí da melhoria genética também tem a ver com a segurança alimentar, de eu ter alimentos disponíveis para o mundo, né? E existem também as doenças animais, zoonoses, que podem se propagar para o ser humano. Então, olha só, a primeira gripe aviária, né? Ela era não era ainda o H1N1, mas ela se propagava somente da ave para o ser humano, já era um problema. Mas ela não se propagava de humano para humano. Depois sofreu mutação genética ali, uma variante ali, que é o H1N1, que se transmite de humano para humano, né? E então era uma doença que a princípio era somente uma zoonose, mas agora é uma doença humana também, né? Então o caso da COVID-19 aí, mesmo caso, né? Você tinha lá um vírus que passava do morcego para o ser humano, mas não passava de humano para humano. Então, com a seleção genética ali convencional mesmo, natural, né? Você não foi o ser humano que separou ali, mas assim, eu tive uma seleção porque os vírus também sofrem mutação, e aí criou-se essa doença terrível aí, a Covid-19. Outro tema é a infecção hospitalar, o controle aí de vírus, de bactérias, de protozoários nos ambientes hospitalares. E, claro, para a gente aqui interessa também o risco biológico ocupacional, de eu evitar que o meu funcionário se contamine com um material patógeno, né? Tá? Então, no nosso caso agora, a gente está também com essa pandemia, não é só no meu ambiente de trabalho que eu posso me contaminar, mas o ambiente de trabalho pode favorecer essa contaminação. Por exemplo, colocar todos vocês dentro de uma sala de aula, num momento onde eu ainda não tenho vacina, onde eu ainda não tenho tratamento, onde eu ainda não tenho nem como detectar quem está doente, é um problema de ocupação. Então, por isso que a gente teve que mudar a nossa ocupação, né? Vamos para o ensino remoto, até a gente ter uma condição mais segura de trabalho, né, do professor, do servidor e também do aluno. Gente, vamos fazer um intervalo, passou aqui 3 minutos, fazer um pequeno intervalo. Deixa eu parar a gravação, 15 minutinhos, a gente já volta, tá? Descansar um pouquinho, senão ninguém aguenta aqui, começa a saturar aqui o nosso cérebro, né? Até já.